Nós estamos falando sobre gerenciamento da capacidade produtiva, é um assunto bastante amplo e um assunto muito importante para a gestão de operações, gestão de serviços, porque nós estamos tratando diretamente da nossa capacidade de atendimento e o que está relacionado diretamente com a qualidade do serviço que se presta. Então, falamos na última aula sobre a estratégia de nivelamento, a estratégia de gestão da capacidade e falamos também sobre a estratégia de acompanhamento da capacidade. Hoje vamos falar de uma quarta estratégia, que é a estratégia de zona de risco. Bom, e do que se trata? É a quarta estratégia, ela é tida como uma... lógico, ela não vai ser útil e não vai ser produtiva em todas as situações. Em algumas situações específicas é possível e até desejável se trabalhar com essa estratégia de gerenciar a zona de risco. Mas isso, se não for muito bem gerenciado, pode realmente acabar em uma catástrofe de qualidade de percepção da satisfação. Por isso mesmo tem que se ter muito bem os números, as estatísticas, tem que ter um controle muito grande do passado para se poder trabalhar com previsões que sejam realistas e que nos garantam atuar dentro do risco sem transpor a linha do risco. Porque quando você transpõe essa linha, as coisas podem ficar muito feias. Bom, então em geral os clientes eles esperam que os que chegam primeiro devem ser atendidos na frente. Isso faz parte da nossa cultura, a cultura da fila que todo mundo conhece, as pessoas, a maioria das pessoas respeita a cultura da fila. Muitas organizações formam fila única e atendentes múltiplos para eliminar a injustiça de se ficar em uma fila que se move lentamente. Logicamente, ninguém gosta de fila, mas nós nos acostumamos com a lógica da fila e sabemos que se há uma fila, nós temos que esperar. E quem chega primeiro vai ser atendido primeiro, quem chega por último vai ser atendido por último. Entretanto, existem as exceções. Existem, por exemplo, as questões relacionadas com prioridade, por exemplo, num pronto-socorro, não necessariamente a primeira pessoa que chega vai ser a primeira pessoa atendida, porque existe uma relação aí com a gravidade do caso, e logicamente estamos falando de vida ou morte, de saúde, então as pessoas entendem que pode existir uma prioridade. Outra situação em que há uma compreensão dessa prioridade é quando as pessoas, por exemplo, têm classes, grupos de usuários diferentes, em que você, por exemplo, dentro de um mesmo avião tem a primeira classe, tem a classe executiva e tem a classe econômica. Então, lógico, as pessoas que pagaram mais terão direito a um atendimento diferente das pessoas que pagaram menos. Então, uma pessoa da primeira classe vai ter direito de furar essa fila, porque ela pagou por ter esse direito. Então, existem algumas situações em que a fila não vai funcionar da forma simplificada de que o primeiro que chega é o primeiro que vai ser atendido. Essa abordagem também elimina a ansiedade sobre que fila entrar, né? Tratar com uma fila única é sempre bom porque você não fica naquele jogo, se eu escolher essa que vai ser a que vai demorar mais ou não, mas de maneira geral as empresas estão cada vez mais utilizando esse sistema de fila única, a não ser nessas exceções em que você tem prioridades de atendimento. Em alguns casos, como no pronto-socorro, que acabamos de falar, há boa razão para que alguns clientes de última hora sejam atendidos na frente. Mas isso precisa ser explicado e todo mundo precisa entender o porquê, as razões e as regras que fazem com que uma pessoa possa ser atendida mesmo não tendo chegado primeiro. Em vez de o atendente assumir que as demais pessoas entenderão essa situação, a gente tem que deixar isso bem claro, bem comunicado para todas as pessoas. Trabalhar na zona de risco, né, por exemplo, um restaurante sofisticado, em que você tem do lado esquerdo aí a qualidade percebida pelo cliente, então a qualidade baixa, a alta, e a utilização do recurso da esquerda para a direita entre 0 até 100% da utilização da capacidade, sendo que você tem dois momentos nessa curva. Uma é 100% de capacidade efetiva, que está ali na primeira linha pontilhada, e depois você tem uma zona de risco, e aí você tem finalmente 100% da capacidade potencial. Isso porque no caminhar dessa linha, onde você tem poucos clientes, né, e a qualidade vai ser... a qualidade ela vai acabar sendo um resultado da quantidade de atenção, da velocidade com que você entrega, tudo isso está relacionado
com vários elementos que as pessoas esperam encontrar num restaurante sofisticado. Eu prefiro ter um atendimento personalizado, eu não tenho pressa, mas eu também não estou disposto a esperar muito. Eu quero ser, se eu chegar antes dos outros, eu quero ser atendido antes dos outros, eu quero que meu prato venha antes que chegue o prato de outra pessoa que pediu depois de mim. Então existe uma série de elementos subjetivos e objetivos relacionados à percepção da qualidade que o cliente percebe no restaurante. Bom, então você pode trabalhar ali com... Vamos trabalhar nessa zona de risco. Nós temos aqui o 80% e temos o 100% da capacidade efetiva, ou seja, acima daquele 100% eu não vou conseguir atender de jeito nenhum, mas eu acima desses 80% de utilização eu já estou na zona de risco. Então é preciso entender qual é essa zona de risco para saber como lidar com ela. Bom, num restaurante fast food, em que há outros elementos que estão relacionados com a percepção da qualidade, muitas vezes a percepção vai estar no tempo em que você consegue entregar. O atendimento personalizado não é importante, a qualidade da comida já é conhecida, o ambiente não é importante, se tem música ao vivo, se as pessoas estão bem vestidas, isso não faz nenhuma diferença. O que vai fazer diferença é a comida ser consistente, ou seja, a mesma que eu sempre como em qualquer lugar quando eu vou nesse restaurante fast food, e entregue rapidamente. Então, eu tenho lá, da mesma forma, a percepção de qualidade baixa e alta do lado esquerdo, e na parte de baixo, a utilização do recurso, sendo que a minha zona de risco é muito menor. Eu tenho lá de 95% a 100% essa faixa, né, chamada de zona de risco, em que está entre 100% da minha capacidade efetiva e 100% da minha capacidade potencial. Então, eu posso trabalhar com um elemento extra. Estão vendo que aqui existe uma diferença de 20% entre os 100% da capacidade efetiva e potencial, e aqui há uma diferença de 5%. Então, é possível eu trabalhar nessa zona de risco, porque as pessoas são mais tolerantes em um restaurante fast food, onde elas estão pagando barato, elas sabem que elas vão ter uma fila, sabem que vai ser possivelmente um atendimento não personalizado, então a tolerância dessas pessoas é maior, a zona de risco também ela vai ser menor e você pode trabalhar mais próximo dessa zona de risco. Bom, como o conceito de serviço está mudando? Em que extensão os gerentes de operações têm visibilidade da direção estratégica da organização? Os gerentes de operações são aqueles que organizam operações do dia a dia, da entrega de serviços para os clientes, e isso, esse grau de visibilidade, é grau de proximidade da direção estratégica da organização, com a alta gerência, a alta direção da empresa. Sem essa inclusão do processo de desenvolvimento estratégico, é improvável que o planejamento da capacidade produtiva a longo prazo e o desenvolvimento dos recursos serão efetivamente conduzidos. Então, se não houver uma proximidade entre essas duas áreas, o gerente que cuida lá das operações diárias, da entrega de resultado no dia a dia, com a alta estratégia da organização, é muito provável que você não vai conseguir trabalhar efetivamente e entregar satisfação para o cliente. Frequentemente, os gerentes de recursos são encarregados do desenvolvimento dos planos de capacidade produtiva que não tem nenhuma relevância, porque o conceito mudou. Por exemplo, muitas empresas de serviços que fornecem suporte de manutenção e reparo para a tecnologia da informação mudaram a ênfase de seu conceito de serviço de manutenção de equipamentos, que era uma situação bem mais simples, e requeria menos capacidade de quem prestava o serviço, para dar suporte aos clientes, ou seja, eu resolver os problemas dos clientes e não trabalhar com os equipamentos. O foco que era no equipamento passa a ser no cliente. O foco que era no hardware e no software pode passar a ser para a solução dos problemas dos clientes. Então a natureza e a extensão das transações com clientes mudaram além do compreendido e requerem um vínculo entre essa mudança de direção estratégica e o planejamento de recursos a ser implementado. Por isso mesmo, essa proximidade entre o setor estratégico da organização e o setor operacional, quem executa e quem planeja, tem que ser cada vez mais próximo, porque as empresas mudaram, o consumidor mudou, e logicamente quando o conceito do serviço muda, você também precisa fazer uma alteração em todos os seus elementos. Então, quão bem as interfaces internas elas são gerenciadas na organização? Um papel-chave do gerente de operações, que é quem lida lá com a organização do dia a dia, é administrar bem tanto os relacionamentos internos entre os empregados, os servidores de uma organização, quanto os relacionamentos com os clientes. A coordenação das promoções de marketing, os lançamentos de novos produtos são vitais.
bem como a identificação da origem das falhas de qualidade e dos custos da qualidade no longo prazo. Frequentemente, as organizações bem-sucedidas são as que gerenciam bem os relacionamentos internos dentro da organização. Lógico, se é interna dentro da organização. Isso não necessariamente significa que todos sempre estão de acordo, mas que há debate interno valioso. Esse debate, cada vez mais, ele se mostra ser importante, produtivo, e ele dá realmente, de fato, o poder para as pessoas e a satisfação para as pessoas que trabalham na organização por participar das decisões. Grupos autogeridos não podem ser ignorados, devem ser incentivados e devem, logicamente, receber para isso capacitação adequada para que eles consigam tomar as decisões, as melhores decisões que melhorem a própria produtividade e que os coloque, esses grupos e os indivíduos que compõem esses grupos, que os coloquem numa posição de responsabilidade, mas que também seja reconhecidos os seus resultados. De fato, então, pode-se afirmar que uma organização sem algum grau de conflito não aprenderá e não seguirá em frente. Os conflitos internos, eles são necessários, numa certa medida. Não se pode passar de um determinado limite, obviamente, mas esses conflitos impulsionam o desenvolvimento da organização. Bom, quão importante é a gestão, então, de recursos na cultura da empresa? Em alguns setores, a gestão de recursos é vista como tarefa de baixo nível. Frequentemente, os astros da empresa são vistos como os que fazem o último negócio, solucionam a crise mais recente. A gestão de recursos, ela necessita de um tipo diferente de herói dentro da organização, né? Ele que seja hábil em planejar a prazo mais longo e em persuadir a organização a pensar diferentemente sobre si própria. Então, pensar nessa cultura organizacional é pensar também na qualidade do desenvolvimento e da gestão da capacidade de entrega de resultados. Então, a capacidade produtiva do serviço, ela está relacionada com você medir, ter informações em tempo hábil, tempo rápido na sua mão, trabalhar com dados numéricos, com histórico, para poder fazer um planejamento futuro de melhor precisão e com melhor qualidade, reduzindo o impacto negativo dos problemas, trabalhando com o risco aceitável, trabalhando inclusive com essa disputa interna e gerenciando essa disputa para que ela auxilie no desenvolvimento e na produtividade da organização. Trabalhar dessa forma não é tão simples, não é tão fácil, não era assim que acontecia. Normalmente as decisões no passado, e no passado não muito distante, elas eram totalmente autocráticas e se trabalhava com o meio, com o medo, com a coação, com a obrigação de obedecer, e isso é uma medida hoje bastante antiquada quando nós olhamos em perspectiva, né, para o passado, porém alguns elementos, alguns indivíduos ainda permanecem com esse tipo de pensamento. Quando a gente trabalha com a gestão de processos, gestão de serviços, nós estamos falando de pessoas, principalmente em serviços, né, estamos falando em pessoas. Cada vez menos pessoas e mais tecnologia, mas de qualquer forma existem serviços que vão continuar sendo, pelo resto da vida, prestados por pessoas, porque envolvem capacidades que só as pessoas têm, que nenhum software, nenhum hardware conseguirá substituir. Nós falamos, e eu coloquei aqui diversas palestras para a gente assistir, sobre transformação digital, sobre a criação de serviços públicos e privados que sejam totalmente automatizados, sobre o quanto isso é importante para a redução dos custos, o custo do Estado, o custo da produção e da prestação de serviços, para a capacidade nossa de ampliação de atendimento, de uma sociedade muito maior que cresce a cada dia e que demanda serviços de melhor qualidade e que cheguem geograficamente mais longe no país do nosso tamanho. Temos uma série de dificuldades para que isso aconteça, mas existem serviços que serão sempre executados por pessoas, e pessoas são objetos, objetos, é esquisito falar, mas pessoas são elementos subjetivos e que estão suscetíveis a elementos subjetivos como emoções, afeto, criatividade, humor, né, e cultura, clima organizacional. E isso tudo tem que ser levado em consideração para se ter uma boa capacidade produtiva, ou seja, para se gerenciar bem a capacidade produtiva. Ou seja, é preciso conhecer técnicas, ferramentas de gestão, é preciso trabalhar com estatística, com números, mas é preciso trabalhar com as pessoas, com o psicológico, com a sensação, com a premiação, e não digo premiação em dinheiro, mas a premiação em forma de reconhecimento do trabalho das pessoas, na sensação de pertencimento ao grupo, na percepção do outro, nas percepções e preocupações genuínas com o que está acontecendo, o que está se passando com o outro, para que nós consigamos, com isso, com esse grupo, esse elemento
elemento de fatores combinados a gente consiga atingir um patamar superior de qualidade, e não só entre o outro, eu e o meu colega de trabalho, o meu subordinado ou o meu chefe, mas entre eu e a sociedade, entre mim, eu, sujeito, prestador de serviço, e a sociedade que consome o serviço que eu presto, que é com o cliente, no final das contas, ou usuário do serviço que eu presto. A empatia é fundamental, se colocar no lugar do outro, para saber o que o outro espera, e você consiga, então, organizar-se para entregar aquilo que o outro espera, na qualidade esperada e com o respeito necessário para se fazer esse trabalho. Então, hoje ficamos por aqui e a gente se vê. Até mais.